Salve galera, beleza? Tudo bom com vocês? Pois bem, vim aqui trazer um vídeo a respeito de Getúlio Vargas. Esse vídeo com certeza vai ficar grande, pelo menos eu acho que vai ficar grande, né? Mas esse vídeo mereceria pelo menos 5 horas de duração, tá bom? Por que 5 horas de duração? Porque a história de Getúlio Vargas é muito comprida, é muito grande, e para destrinchar cada coisa, e também para refutar falácias neoliberais de Brasil paralelo e lixos derivados desse mesmo tipo, dessa mesma ladainha, dessa mesmo balaio aí, né, Nando Moura, que fala que Getúlio Vargas era o segundo Lula, que eu já vi um comentário dele falando a respeito disso, um vídeo lá, que eu nem lembro que vídeo que era, que alguém perguntou o que ele achava de Getúlio Vargas, ele se resumiu a falar que era um Lula 2, né, ridículo, mostra o total desconhecimento da história do Brasil, da história de Getúlio Vargas, né, mostra o quão falso intelectual esse cara é, né, só de falar uma coisa dessa, né, que é um Lula 2, né, enfim, comparar com o Lula, né, e outra, a gente vai ver nesse vídeo aqui, o que é um presidente que tem culhão, sabe, que tem pulso firme, que é um presidente de verdade, de fato, né, o maior presidente nacionalista da história do Brasil. O melhor presidente da República Federativa do Brasil. Qual foi? O melhor presidente? Getúlio Vargas, o melhor presidente de todos. Por que eu estou fazendo esse vídeo agora, nesse momento do Brasil, e não estou falando de Bolsonaro, situação atual? Primeiro, porque eu tenho uma playlist aqui no canal que eu dediquei para falar dos presidentes nacionalistas do Brasil. Tá? Já fiz 2, porque eu estou fazendo em ordem cronológica. Fiz do Nilo Peçanha e do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto primeiro, né? Foi o primeiro presidente nacionalista do Brasil, e segundo o Nilo Peçanha. Esse é o terceiro, Getúlio Vargas. Ainda tem mais 3 presidentes, infelizmente só mais 3 presidentes para falar, né, que são nacionalistas de fato, que foram nacionalistas de fato, que já morreram. Mas que fizeram toda a diferença na história do Brasil. Então eu peço que você assista o vídeo do Floriano Peixoto, assista o vídeo do Nilo Peçanha, tá? E assista inteiro esse vídeo aqui, porque você vai ver de fato, né, o que é um presidente de verdade, não só de direito, mas de fato mesmo, tá bom? Eu vou tentar cortar o máximo possível esse vídeo para não ficar tão grande assim, tá? Mas esse vídeo aqui você envia para aquele seu amiguinho, para aquela sua amiguinha que adora dizer que Getúlio Vargas não prestou, né? Eu quero saber, depois desse vídeo, que dá para provar cada vírgula do que eu estou falando aqui, em que eu vou apresentar nesse vídeo, né? Eu tenho como provar. Eu quero ver se depois desse vídeo a pessoa ainda tem essa opinião de que Getúlio Vargas não prestou, que foi um dos piores presidentes, que era melhor ter sido o Washington Luiz, né? Ou se não o Carlos Lacerda, aquele inútil do Carlos Lacerda. Então, assim, depois desse vídeo veremos. Se a pessoa realmente for imparcial, e analisar de fato, vai ver que não houve, e provavelmente nunca haverá, perdemos a última chance com o Dr. Enéas, um presidente que chegue perto de Getúlio Vargas. Talvez Enéas, para chegar perto do que Getúlio Vargas fez, o próprio Dr. Enéas, ele precisaria, sei lá, de uns 3 mandatos, cara. Pelo menos, tá? Pelo menos. Para revolucionar de fato a história do Brasil, uns 2, 3 mandatos. Imagine um presidente aí, neoliberal, presidentes que realmente destroem a nação, assim como o Bolsonaro faz, tá? Então vamos tentar resumir tudo, tá bom? Um presidente de fato que muda a história do Brasil, que tipo de presidente que é? Ele tem que revolucionar qual área? Só a área social? Ele tem que dar um apoio para o povo só e sair? Não é bem assim. Getúlio Vargas é muito mais completo. Nesse vídeo você vai ver que ele revolucionou a história da educação no país, que é um dos assuntos mais importantes que tem. É o que mais necessita de fato, que é uma das coisas mais importantes que existe na história de um país. É investir na educação, em áreas sociais, cultura, desenvolvimento nacional, segurança nacional. Você vê que Getúlio Vargas fez muita coisa, cara. Fez muita coisa. Então vamos lá, vamos tentar resumir o porquê o Getúlio Vargas foi o maior presidente do Brasil. Em 1930 mesmo, o Getúlio Vargas entrou através de uma revolução, a Revolução Armada, tá? E ele acabou ali revolucionando a história do Brasil a partir de 1930, né? Eu não vou destrinchar a história da era Vargas, como eu disse, senão vai dar mais de 5 horas de vídeo. É um resumo, tá? E uma homenagem a esse presidente.
Então vamos lá, ele entrou na década de 30, através de uma revolução, ganhou o apoio das oligarquias, ganhou o apoio da elite, ganhou o apoio da Igreja Católica, ganhou o apoio das massas, dos trabalhadores, dos pobres, da Igreja Católica, como eu disse, né? De integralista, de comunista, ganhou apoio geral, menos os liberais, óbvio, óbvio, né? Mas houve até mesmo liberais que na época apoiaram Getúlio Vargas, mas depois não quiseram mais apoiar porque não receberam as devidas regalias que queriam. Mas Getúlio Vargas, logo que entrou, ele acabou com praticamente 90% do coronelismo que tinha na época. E fora isso, ele teve muito apoio dos militares e de ex-presidentes também. Então ficou um pouco mais fácil de acabar com esse coronelismo. E para quem diz assim, Getúlio Vargas só ficou no poder porque teve que entrar com revolução e tal, não sei o que. Não, todo mundo sabe, qualquer um que estuda pelo menos o mínimo sabe que Getúlio Vargas entrou de fato através de uma revolução armada em 1930, mas ele foi democraticamente aclamado pelo povo e votado democraticamente para ser presidente do Brasil posteriori. Fora que Vargas recebeu muito apoio das mulheres também, porque ele criou um código eleitoral pela primeira vez na história do Brasil, né? E as mulheres puderam votar, começaram a ganhar mais direitos trabalhistas, começaram a ter mais voz na sociedade, né? Feminista que fala mal de Vargas, cara, eu nem vou comentar. Fora isso, Getúlio Vargas revolucionou também com constituições. Ele fez a de 32, a Constituição de 32, a de 34 e a de 37, que durou até 45 no Estado Novo, né? E ele passou por lutas terríveis, Getúlio Vargas. Culhões mesmo. Você vai ver que ele fechou o Congresso, você vai ver que ele enfrentou intentona comunista, intentona integralista, você vai ver que enfrentou a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que não baixou a cabeça para Yankee, você vai ver o que é um presidente com culhão. E o mais importante, ele não deixou a podridão liberal tomar conta do país. Getúlio Vargas teve culhões, de suspender a dívida externa com os Estados Unidos. Sabe o outro presidente que não se tornou presidente, mas que seria o melhor, talvez o segundo melhor da história do Brasil, se não fosse o melhor, dependendo do que ele fizesse. Queria e tinha culhões para fazer isso, o Dr. Enéas, que queria securitizar a dívida por 30 anos. Coisa que só o Getulhão fez. Suspendeu a dívida externa com os Estados Unidos. Chega na mesa de negociação, vamos o quê? Vamos negociar. Isso. Aí você diz assim, Como não gente grande. vamos mais pagar. Não. Vamos pagar de maneira securitizada. Nós não temos agora para pagar. Estão matando o nosso povo de fome. Securitizada. Não, 30 anos no mínimo. E não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Tá bom, fazemos mas uma aí auditoria. O outro lado fala assim, Não. não, vamos ter que pagar. E aí? E eu digo não. Aí o outro fala, não. E eu digo não. Bem forte. Não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. O Brasil é hoje um Haiti descomunal. Quer dizer, aqui você acabou de dar uma solução que é o seguinte, devo, não nego. Pago quando puder. 30 anos. Securitização é o nome de 60, seja lá o que for. É isso. Depende do outro lado, tem que combinar com o outro lado. Isso. O outro lado aceitar. Mas o outro lado tem interesses Agora, também. não, tudo bem. Getúlio Vargas também, junto com Júlio de Castilhos ali, né, influenciado por Júlio de Castilhos, muita gente fala que foi Mussolini, não sei o que, não, esquece isso. Esquece essas historinhas de merda. Getúlio Vargas, influenciado por Júlio de Castilhos, pelo castilismo, fez um castilismo a nível nacional. Eu não trouxe vídeo aqui a respeito do castilismo em si, mas eu ainda vou fazer um vídeo dedicado ao castilismo em si, porque é autêntico brasileiro também. Então eu preciso fazer um vídeo a respeito do castilismo, porque também era nacionalista. Né? Júlio de Castilhos, tal, Rio Grande do Sul, etc. E fora esse castilismo a nível nacional, que em breve eu vou trazer aqui para o canal, que é preciso esse conhecimento, é preciso que o povo tenha esse conhecimento a respeito de castilismo. Né? Não que eu apoie que seja feito um novo castilismo, eu prefiro uma reforma nos projetos nacionais do Dr. Enéas para 2020, 21, 22 ali. Mas que infelizmente não tem ninguém aí para fazer, não tem ninguém com culhões para isso. Mas enfim, além de trazer um castilismo a nível nacional, o Getúlio Vargas fez o quê? A valorização do café. E fora a valorização do café, ele criou ali também o Departamento de Correio e Telégrafos.
Fora o departamento de telégrafos, de correio, que o Brasil precisava muito e foi revolucionado por Getúlio Vargas, ele partiu para uma área trabalhista também, onde ele instituiu a carteira de trabalho, salário mínimo, justiça do trabalho, descanso semanal remunerado, jornada de trabalho com 8 horas ali por dia, porque era trabalho escravo. Ainda é nos dias de hoje, só que é um contexto diferente. Mas naquela época era um trabalho escravo pior. Se trabalhava muitas horas e ganhava muito menos. Ele colocou ali uma jornada de trabalho de 8 horas, regulamentou o trabalho feminino e o trabalho infantil, né, o trabalho de menor, regulamentou também o trabalho de jovens aprendizes, protegendo essas pessoas, e assim menores aprendizes e as mulheres puderam trabalhar de maneira mais confortável e com mais direito a trabalho também. Getúlio Vargas também instituiu um código eleitoral e investiu pesado na indústria nacional. Eu ainda vou trazer um vídeo quando eu for falar de monarquia, porque eu tô sem saco para falar de monarquia, cara. Que dizem que Dom Pedro era um nacionalista, ele não era nacionalista. E um dos projetos da monarquia que foi proposital, né, para beneficiar Portugal, foi não industrializar o Brasil. E Getúlio Vargas fez isso. Dom Pedro não quis fazer isso. Ele podia fazer e não quis. E ainda fala que ele era nacionalista. Mas não era não. E Getúlio Vargas ele fez isso. Ele revolucionou a área industrial do país. Você vai perceber que através dessa revolução industrial aqui na história do Brasil, que Getúlio Vargas trouxe pra gente, desse investimento na indústria nacional, o Brasil não foi tão afetado de fato como o resto do mundo foi com a crise de 1929. Fora isso, ele criou no meio da crise o Instituto do Açúcar e do Álcool. Ele apoiou e defendeu as medidas que garantiam a defesa trabalhista na Constituição dos Trabalhadores. Eu queria saber, na opinião do senhor, quem foi o melhor presidente do Brasil e por quê? Do que eu conheço, Getúlio Vargas. No governo dele, o trabalhador teve... Trabalhador, eu estou falando daquele que trabalha. Pessoa que trabalha. Né? Teve pela primeira vez direitos. Ele teve o domingo remunerado, o salário mínimo, que naquela época era uma coisa justa. Então, se eu tivesse que citar um nome, seria Getúlio Vargas. No Brasil, o senhor está falando. No Brasil. Em meio a essa crise mundial que estava ocorrendo, ele criou o DIP, ele criou a DASP, criou o Conselho Nacional do Petróleo, criou o Conselho Nacional de Água e Energia Elétrica, fundou a Companhia de Siderúrgica Nacional, criou a Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada criminosamente pelo governo FHC, com assinatura em diálogo interamericano na mesma época de Ciro Gomes, de Lula, de FHC. Temos vídeos excelentes no canal a respeito da Vale do Rio Doce. Você precisa assistir e se informar. Procure aqui no canal, eu já falei a respeito dessa privatização criminosa. Fora isso, ele criou a Companhia do Vale Alcalis. Ele criou também o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial. Ele criou a Força Aérea Brasileira. Sim, sabe, a Força Aérea Brasileira foi criada no período de Getúlio Vargas. O investimento na Força Aérea do Brasil. Getúlio Vargas criou uma coisa muito importante chamada Fábrica de Motores. Fábrica Nacional de Motores. Expandiu ferrovias e criou aeroportos. Criou as hidrelétricas de São Francisco e Paulo Afonso. Aí você vai falar assim, pô Fabinho, mas onde fica aí as empresas privadas? Porque há muito investimento na indústria nacional, como você acabou de dizer. Mas Getúlio Vargas, como que ele fechou o Brasil? Não, pelo contrário. Tá? Pelo contrário. As indústrias privadas aqui no Brasil, as que vieram para cá, lucraram bastante e fizeram o Brasil crescer também. O número de empresas privadas aqui no Brasil, não só nacional, como internacional também, dobrou. Se você for ver na história de Getúlio Vargas, o que tinha antes e depois de empresas privadas, não estou falando de nada estatal, privado agora, dobrou. E voltando à questão de exército, que eu esqueci de falar aqui, sabe a Força Aérea que eu acabei de dizer? Pois é, não só isso, tá? Não só isso. O Getúlio Vargas ele modernizou todo o exército brasileiro, toda a Força Armada brasileira. E você aí, de direitinha, falando mal do Getúlio Vargas e apoiando o Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez para a polícia, para o exército brasileiro? Além de assinar criminosamente, até mesmo antes de ser eleito presidente, já mostrando a quem ele servia, a PEC 241/55, a qual no começo ele era contra e mudou de opinião após um jantarzinho com Temer.
ao qual congela, tá, os direitos e investimento nas áreas públicas de educação, saúde, exército, polícia, segurança nacional até, contra o próprio povo brasileiro e contra os próprios militares. E você falando mal de Getúlio Vargas, que modernizou o exército brasileiro, que criou a Força Aérea, foi no governo dele que foi criada a Força Aérea Brasileira, e falando mal de Getúlio Vargas e dizendo que Bolsonaro é o cara. E fora isso, ainda falando que o Bolsonaro tem culhões, é o cara dos culhões. Até mesmo antes dele ser eleito, Bolsonaro tem culhão, ele vai fechar o Congresso, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Tá lá, puxando o saco dos Estados Unidos, implorando para eles virem aqui roubar o nosso minério na Amazônia. Você quer ver o que é ter culhões? Getúlio Vargas colocou ilegalidade na ANL, instituiu a Lei de Segurança Nacional, subordinou as polícias militares dos estados brasileiros, ordenou o fechamento do Congresso Nacional, extinguiu os partidos políticos, suspendeu a campanha presidencial, ordenou a elaboração de uma nova Constituição. Ele fez a elaboração de uma Constituição que concedesse os poderes políticos ao Executivo. Será que esse presidente chamado Bolsonaro, que você direitinha acha que ele tem culhões, fez ou faria pelo menos 1% do que o Getúlio Vargas fez? Será que não está na hora de ver o que é presidente de verdade e o que é ter culhão? Ah, Fabinho, mas o doutor Enéas faria? Só que o doutor Enéas falar que queria romper com o sistema financeiro internacional, meu Deus. Me fala um presidenciável que fala a respeito disso. Um que fala de suspender dívida externa com os Estados Unidos, igual aconteceu com o Getúlio Vargas, de securitização da dívida em 30 anos. Só o doutor Enéas. Só o doutor Enéas. Eu quero saber qual liberal tem culhão para fazer isso aí. Eu quero saber se o seu presidenciável tem culhão para isso. E se não está na hora de pegarmos a cartilha do doutor Enéas e botar em prática. E falando em outros quesitos, o Getúlio Vargas fez leis para proteger os animais. Aí você pode me perguntar assim, Fabinho, mas Getúlio Vargas não fez também leis para proteger os índios? Quem fez isso foi Nilo Peçanha, que foi o segundo presidente do Brasil, nacionalista. Por isso que eu peço para você assistir antes, tá? O vídeo do Nilo Peçanha, do Floriano Peixoto, porque vê as benevolências que o Brasil traz na área social, na área de índio, animais, na área agrícola, que eu já vou falar também. Veio tudo de presidentes nacionalistas. Por exemplo, na era Vargas, o consumo de produtos agrícolas aumentou em 40%. Sabia disso? Eu sei que muita gente gosta de falar da área de Segunda Guerra Mundial, né? Então, deixando todas essas coisas que eu falei agora de lado, vamos falar um pouquinho só da Segunda Guerra Mundial, né? Dei uma cortadinha aqui para o vídeo não ficar longo. Falei mais coisas, mas vamos lá. Getúlio Vargas, foi o único presidente da história do mundo, que teve os aliados e o eixo nas suas mãos. Ele poderia escolher qual lado ele queria e tinha a simpatia dos dois. Ele estabeleceu a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial estrategicamente, visando qual lado ganharia. Não só isso, que se o Brasil perdesse a gente estava ferrado até hoje. Mais do que a gente já está, mais fora consenso de Washington, fora diálogo interamericano e coisas do tipo. Eu já fiz vídeos aqui no canal explicando o que são essas coisas. A gente estaria ferrado, cara. E Getúlio Vargas ainda conseguiu uma estratégia para desenvolver mais ainda o Brasil, indo para o lado ali dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e da União Soviética ali, etc. E fora isso, o Brasil teve participação significativa com a Força Expedicionária Brasileira, tá? Graças ao investimento militar de Getúlio Vargas no Exército, a segurança nacional. Eu posso fazer um vídeo especificamente a respeito disso, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao qual mostra o quão importante foi o investimento na área de segurança nacional que Getúlio Vargas proporcionou para o Brasil. Então, partindo para um outro lado, ao qual ele sancionou a lei que estabelecia, né, a CLT, vamos falar da Petrobras. Aí você vai me perguntar, Fabinho, mas e a cultura e a educação? Getúlio Vargas investiu nisso? Porque eu já vi que ele investiu em indústria nacional, segurança nacional, o exército, fez muita coisa boa para o Brasil, fez aí, né, as áreas trabalhistas, colocou aí novas constituições, códigos eleitorais,
fez muita coisa legal, né? Sancionou a lei aí, né, que estabeleceu a CLT, mas ele fez uma coisa muito importante, ele criou a Petrobras. Ele criou a Petrobras, que hoje poderia ser uma coisa muito maior, que era para ter dado continuação no trabalho de Getúlio Vargas. Eu não vou falar da Petrobras agora também, porque eu quero fazer um vídeo só da Petrobras, para você ver como é importante a Petrobras no Brasil. O quão Getúlio Vargas, ele criando a Petrobras, ele salvou praticamente o Brasil. Foi uma das saídas econômicas e revolucionárias da história do Brasil, da história industrial do Brasil. Algo essencialmente brasileiro e muito importante para a história do mundo, a Petrobras. Então ela merece um vídeo específico. Porque fora a Petrobras, Getúlio Vargas instituiu o monopólio estatal do petróleo, que é a extração e o refino. Ele criou também o BNDE, que hoje é o BNDES, né, que a gente conhece como BNDES. E criou também o Banco do Nordeste, nessa área financeira, nessa área econômica também. E antes de você falar que ele era o ditadorzão e etc, né, das campanhas que ele fez e tudo mais, da hora do Brasil, eu poderia falar a respeito disso também, mas eu não vou falar nesse vídeo. Em 53, né, um ano antes dele morrer, dele se suicidar, que logo falaremos do suicídio de Getúlio Vargas também, ele criou uma lei de liberdade de imprensa. Na verdade, ele aprovou essa lei de liberdade de imprensa. Ele não chegou para um jornalista e falou assim: eu vou quebrar os seus dentes se você me questionar a respeito disso. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Mas partindo para a área da cultura agora, da cultura e educação, já que eu falei dos outros quesitos já nesse vídeo, tá? Esse vídeo está ficando longo. Vou falar na área da cultura primeiro, depois a área da educação eu vou deixar por último, porque é muito importante você saber disso. É o processo educacional do Brasil, o quão importante foi com Getúlio Vargas. Vamos dar o exemplo do carnaval, algo que eu acho sensacional o que Getúlio Vargas queria fazer a respeito do carnaval e que hoje seria uma coisa maravilhosa para a história do Brasil, para o ano do Brasil, para um ano de conscientização do povo. O que eu quero dizer com isso, de carnaval? O Fabinho está apoiando putaria, está apoiando o escárnio de Cristo, está apoiando... Não estou falando nada disso, não estou falando desse carnaval, dessa merda que a gente vê hoje, que eu odeio. Eu não gosto de carnaval, não gosto desse negócio de parada gay, eu não gosto dessas folias, né? Eu não gosto disso. Mas o carnaval que Getúlio Vargas queria sugerir para o Brasil, cara, eu adoraria. Eu iria participar sempre. Ia ser prazeroso para mim. O carnaval ele surgiu nos anos 20, quando apareceu os primeiros foliões aí, né? Os primeiros cordões na capital carioca, né? No Rio de Janeiro. Vargas decidiu criar algumas regras carnavalescas, digamos assim. Quais regras eram essas, as regras carnavalescas que o Getúlio Vargas queria? Ele instituiu que todos os sambas enredos tivessem tema a história do Brasil. Homenagem nas letras à história do Brasil. Imagine que educativo seria o carnaval. Imagine, de vez de ter o Cristo lá, o Satanás lá também, a ridicularização do ser humano. Imagine se fosse símbolos da história do Brasil, falando da época da monarquia, colonização, proclamação da república, da escravidão, a conscientização a respeito disso, até mesmo da história, da industrialização do Brasil, da CLT, das coisas que Getúlio Vargas estava conseguindo, uma comemoração para a história dos avanços do Brasil, a vitória na Segunda Guerra Mundial, a diferença que fez, a criação da Petrobras. Imagine só que maravilha seria o carnaval, mostrando esses símbolos nacionais ao invés de putaria, escárnio, falta de conscientização do Estado, essa proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, essa putaria generalizada. Fora isso, ele queria regularizar também quando o carnaval começaria e terminaria certinho, na data certa e etc, né? Ou seja, ele daria outros rumos ao carnaval, ele colocaria ordem na coisa e o Brasil seria muito mais decente culturalmente falando. Você perguntar lá para trás, é melhor exemplo lá para trás, Getúlio Vargas. Pode dizer o que quiser. Não, eu tô falando... Agora, recente. Tá, Fabinho, já entendi que Getúlio Vargas tinha um projeto maravilhoso na cultura através do carnaval, né? Que era falar só do Brasil, folclore, etc e tal. Mas e na área da educação, Fabinho? O que Getúlio Vargas fez? Pô, eu poderia falar muita coisa na área da educação que Getúlio Vargas fez, mas eu vou dar uma resumida. Tá? Porque até mesmo, se a gente for falar do segundo governo de Getúlio Vargas na educação, de 51 a 54, a gente vai ter que voltar para 1930, quando ele entrou.
no primeiro governo, que foi de 30 a 45. E por que eu teria que entrar na década de 30? Porque Getúlio Vargas, assim que ele entrou na década de 30, ele já entrou fazendo algo muito bom. Muito bom. Porque foi ali que ele criou o Ministério da Educação e Saúde. Foi bem ali na década de 30. Ou seja, um governo nacionalista já entra visando esse lado social, o lado que o povo precisa, educação e saúde, que é o mais importante para manter uma nação, para o bem-estar social, né? A justiça social, a educação e saúde para todos. Para você ver, um governo nacionalista entra pensando em saúde e educação. Sim, foi em 1930 que esse ministério foi criado, quando ele entrou já na política. Já o governo entreguista, Paulo Guedes, assim como o Brasileiro de Aço fez um vídeo mostrando, ele já está visando destruir a farmácia popular, tirar a saúde do povo. Já não basta a educação que não é investida. Ele também quer tirar a saúde do povo. E tem idiotas aplaudindo esse governo e comparando esse governo podre com o Dr. Enéas. É muito triste isso. Então, galera, Getúlio Vargas entrou já em 1930 pensando na saúde e educação, e foi ali que ele já estabeleceu, tá, um sistema nacional público de educação. Um sistema nacional público de educação e ensino. E foram feitas reformas que perduraram muitas décadas, além da década de 40. Aí você vai falar assim, Fabinho, mas Getúlio Vargas só investiu na educação básica, ali ensino fundamental, ou talvez ensino médio, pro povão? Não. Em 1942 houve uma reforma universitária no Brasil, que virou a criação da Universidade do Brasil, que é federal. Fabinho, mas foi só ali a criação de ensino fundamental, médio e universidade, né, com essa reforma de 42 que o Getúlio Vargas fez? Ou ele também investiu em área técnica? Não, o Getúlio Vargas também investiu em área técnica, você sabia? Já ouviu falar do Senai? Eu mesmo já fiz curso no Senai. Eu fiz desenho mecânico, eu fiz metrologia dinâmica, eu fiz ferramentas para gestão da qualidade, eu fiz operador de pilhadeira, eu fiz um monte de curso técnico, que eu fui para outra área, fui para a área de humanas, mas antes disso já havia feito alguns cursos técnicos. Fiz gestão da qualidade, fiz um monte de coisa no Senai. E é muito satisfatório saber disso, porque me ajudou em uma época da minha vida, né? Porque recheou um pouco mais o meu currículo na área industrial e me deu oportunidades para crescer um pouco na vida e crescer um pouco na área industrial, que foi estabelecido, que foi criado por Getúlio Vargas, o Senai, que aliás chama Senai, Serviço Nacional da Indústria, feita por Getúlio Vargas. O investimento foi tão grande de Getúlio Vargas na educação, tanto na área de ensino fundamental, médio, curso técnico e universidade, ensino superior, que ele nacionalizou a educação no Brasil. Você sabia que foi nacionalizada a educação no Brasil? Porque Getúlio Vargas, de fato, investiu em todas as áreas da educação. E assim que o Getúlio Vargas nacionalizou, né, a educação no Brasil, ele criou o Ministério da Educação e Saúde Pública. Ministérios maravilhosos e essenciais para o Brasil. Mais uma coisa sobre a educação, que é muito importante e que foi extinguido de várias escolas estaduais, tá? Estaduais. Na Constituição de 34, criada por Vargas, sabe a merenda escolar, que ajuda no desenvolvimento do corpo físico, saúde mental da criança, do adolescente, que precisa, de fato, de merenda escolar, de alimentação, para poder prestar atenção na aula. Porque há muitas famílias pobres que não têm condição de uma alimentação adequada. Eu já vi pessoas que levam seus filhos chorando porque, sabe, não foi para a escola muito bem alimentado. Getúlio Vargas, em 34, garantiu a gratuidade e a obrigatoriedade das escolas fornecerem merenda escolar com subsídio do governo. Isso é muito importante, a alimentação. É muito importante, gente. Fora o ensino alimentar. Havia ensino alimentar, coisas nutricionais, coisas do que seria importante as crianças estarem consumindo, os seus pais estarem comprando. Havia uma conscientização até mesmo alimentar, para uma estrutura alimentar familiar. Pois é, Getúlio Vargas fez isso, cara. Eu lembro até hoje que pelo menos uma vez na semana, quando eu fazia o ensino fundamental, uma escola, eu sempre estudei em escola pública, havia, além da merenda escolar, né, você podia entrar na fila e repetir de novo, né? Você podia comer mais de uma vez e tudo mais. Havia, se não me engano, era uma vez na semana, se não me engano era de quinta-feira ainda.
sempre havia um lanchinho no final da tarde, que eu estudava no período da tarde, né? Claro, o pessoal da manhã também tinha, né? Mas no período da tarde, um pouco antes de terminar, na última aula mais ou menos assim, havia um lanchinho, havia um docinho ou uma fruta. Havia isso, além do passe escolar, né? Que o governo dava, né? Pra gente pegar ônibus para ir para a escola, e também tinha uma frutinha, alguma coisa pra gente comer assistindo a aula, fora a merenda que ele dava. Ou seja, a gente estudava alimentado, o ensino era melhor. E olha que o ensino já era uma porcaria, porque depois do Estado Novo o ensino ficou uma merda. Mas pelo menos ainda tinha merenda, ainda tinha, sabe, uma fruta pra criança comer, para adolescente comer também. Depois disso, foi retirado a merenda escolar dessa escola. Depois que eu saí, né, eu fiquei sabendo que não tem mais merenda escolar, também não tem mais nada disso. Está cada vez pior a educação no Brasil e o incentivo à educação. E até mesmo crianças que passavam necessidades, os pais obrigavam até mesmo as crianças a irem para a escola, não tão preocupadas assim com o ensino da criança, com a educação, mas de ela se alimentar na escola. Já era um objetivo a mais de fazer com que o pai pobre e a mãe pobre falassem: pô, eu quero meu filho na escola, porque eu sei que lá tem a merenda, eu sei que lá tem uma fruta, um docinho para ele comer, né? E ela vai chegar com menos fome em casa. E eu que estou aqui desempregado, a minha mulher desempregada, o meu marido desempregado, né? A família pensa. E é uma refeição por dia apertada. E o governo só quer dar um auxílio de R$300 aí, achando que isso sustenta as famílias. Então era uma motivação a mais para os pais levarem os filhos para a escola, porque sabiam que lá eles iam ter pelo menos o mínimo de alimento necessário para continuar o dia de maneira saudável. É triste dizer isso, né? Mas é verdade. Lembrando que muitos educadores importantes, eles defendem ainda essa política de Getúlio Vargas. O próprio Dr. Enéas defendia exatamente isso. Você vê nos projetos nacionais do Dr. Enéas, tanto em 94 e 98, você vai ver algo muito semelhante em relação à alimentação e educação da criança. Não só o Dr. Enéas, mas como muitos educadores defendem ainda, porque esse período foi muito fértil para a educação do Brasil. Foi aonde o brasileiro pôde desenvolver a sua área humana e intelectual. E também não é a estrutura de concreto que caracteriza o modelo educacional. É aquilo que está sendo ensinado, é o valor do professor, é a valorização dele como profissional. Primeiro, ele tem que ser bem pago, extremamente bem pago, porque ele forma o cidadão de amanhã, primeiro. Segundo, para ser respeitado, quer dizer, bem, ele tem que estar preparado. Hoje ele não está, ele tem que ser reciclado. Eu disse isso há poucos dias no programa. Não se entregam verbas vultosas para deputados para irem ao exterior, para visitar um lugar ou outro. Por que nós não podemos investir? E é o que nós faremos no professor de primeiro grau. Primeiro grau que nós vamos mudar também, vamos quebrar, voltar primário e ginásio. Porque isso é uma amálgama horrível, mal feito. Eu sou educador há mais de 30 anos, perdoe-me, senhor, eu falo porque sei do que estou falando. Sua Excelência fala e não sabe do que está falando. O senhor acha que tem que ter primário e ginásio? Não, eu não acho, não. Isso é uma convicção. De novo, jeito que eu levo a achar não faz parte do meu ideário. Eu sei as coisas ou não sei. Se o senhor perguntar alguma coisa que eu não souber, eu vou dizer não sei, não percamos tempo. Mas isso eu sei. Eu sei, eu acabei de dizer que ensino para médicos. Mas o senhor acha, porque deve ter gente que está tão convicta. Só que se discutir, eu provo a essa pessoa que está dizendo que ela está errada. O problema é só esse. Traga-me um convicto no sentido contrário, que eu vou mostrar que as teses dele não têm fundamento. A criança e o pré-adolescente, esses dois seres têm problemáticas distintas. Por que juntá-los? Primeiro, por quê e para quê? Qual foi o fundamento desse chamado primeiro grau? Em que ele se baseou? Qual é a corrente psicológica que dá cobertura a isso que foi feito? Isso foi um crime. Isso foi tirar da nossa criança aquela chance extraordinária que ela tinha, que essa criança possuía, quando acabava o seu primário de fazer um exame de admissão. Não é do seu tempo, o senhor é um homem jovem, mas... Não, eu fiz. Ainda chegou a pegar... Então eu sou eu fiz primário. O senhor é um homem aparentemente bem jovem. Aparentemente. Tudo bem, mas é a impressão que o senhor dá. Então, a criança se lembra, então o senhor é uma testemunha ocular do que eu estou dizendo. Ao qual acabar o primário, nós nos sentimos muito bem. A gente fazia uma prova que tinha um valor tremendo, a gente ia para o ginásio. E o profissionalizante, num país como o nosso, não pode começar no segundo grau, tem que começar logo no ginásio. Porque hoje a gente termina o primeiro grau, bom, você fala na evasão enorme, aí a conversa demora muito em educação. Perdoe-me, está tudo errado, tudo. Isso precisa ser reformulado. E, de novo, para ser reformulado é preciso um projeto nacional. Ninguém é essencialmente bom nem essencialmente mau. É um processo de educação que faz emergir o que há de bom
e faz adormecer o que há de mal. Nenhum de nós é santo. Claro que há indivíduos próximos de Tomás de Aquino. Claro que há outros próximos de Lúcifer. Mas é um processo educacional que nos afasta da barbárie. Se pegar 50 pessoas discutirem a natureza da luz, não adianta nada. Agora, pegue 3 pessoas que têm estudado, o senhor chega rápido à conclusão. Nós temos que criar uma sociedade preparada. Educar não é construir escola, não adianta nada. Educar é mudar um comportamento. Isso é que é educar. Então, o senhor pergunta, eu sou educador, não preciso consultar ninguém. Eu ensino há quase 30 anos. Eu ensinei português, matemática, física, biologia, química em nível médio. Ensinei diversas disciplinas em medicina. Ensino um curso particular meu aqui em São Paulo. Eu não preciso ninguém me diga o que devo fazer. Pessoas que conhecem o assunto. Eu ouço gente falar energia nuclear. Eu vi meu Deus, a maioria das pessoas que falam não sabe nem o que é energia, nem o que é nuclear. Não sabem nada disso e ficam falando, dizendo bobagem uma atrás das outras. E não há ninguém que se levante e diga, vamos parar com isso. Discutem-se assuntos. Quem discute o assunto é a pessoa que entende o assunto. Eu não posso perguntar para a população o que eu vou fazer com a educação. Isso é um absurdo. Não tem sentido nenhum. Eu tenho que conversar com pessoas que eduquem. Eu não posso estar num gabinete sentado em Brasília e dizer que eu sou educador sem nunca ter educado ninguém. Eu tenho que ter passado pelo... Como é que eu posso falar de religião se eu nunca estive me tire religião? Mas o senhor, assim, desclassifica a maioria dos candidatos. É verdade. Não, a maioria não. O senhor me perdoe. Se eu cresce, se eu acreditasse, eu não teria entrado no processo. Eu já lhe disse, eu insisto, se perder, o senhor está dizendo todos os programas, eu não sou vereador, candidato a deputado, isso é o número de votos. Nada. Nem não quero nada. Eu não gosto do modo como isso está sendo feito. E não acredito que nenhum desses senhores vai fazer nada. Eu estou esperando há 50 anos. E nada foi feito. 50 anos. Pelo contrário, o processo de educação no país é exponencial e assintoticamente tendente a zero. É uma curva que tende a tocar o eixo do X. A situação da educação no país é calamitosa. É terrível. Eu não abro um periódico, jornal, em que eu não encontre erros terríveis da nossa língua pátria. Daquilo que é o maior patrimônio de um povo, que é a sua própria língua. E eu não vejo isso nem dos candidatos, o cuidado com isso. Nem ninguém fala nisso. Veja o senhor, olhe para a universidade, vamos dizer, vestibular de medicina, eu cito esse exemplo. De medicina não, vestibular unificado no Rio de Janeiro, o senhor deve ter acompanhado o processo. Candidataram-se 100 e tantos mil, número exato não me recordo. Confirmaram 94 mil alunos, confirmaram. 94 mil, é um número razoável. E não são pessoas pobres, hoje pobre não chega mais à universidade. São egressos de famílias abastadas ou de classe média. 94 mil, 37 mil não foram fazer a prova. 22 mil, senhor Ferreira Neto, tiraram zero. 22 mil rapazes. O que é que esses rapazes esperam do futuro? Vamos ser coerentes. É preciso sacudir o processo. Não se pode continuar assim. Não se pode continuar fazendo dissertações em torno de educação. Há que serem tomadas medidas drásticas. Há um programa curricular que não é cumprido do primário à universidade. Mas o senhor está falando uma coisa aí. Diga. Que evidentemente, se nós citarmos aqui, vamos ser taxados ambos de antidemocratas. Pode usar o termo, não faz mal. Mas o fato é que então nós teríamos que ter tido um vestibular para presidente da República. Eu gostaria de que houvesse um concurso. Nenhum desses senhores passaria. Eu estou dizendo no ar. É isso que eu estou falando. Eu estou sendo sincero. Eu não tenho medo de dizer o que penso. Não ando com segurança, eu estou dizendo sinceramente o que eu penso. Se houvesse um concurso para presidente da República, nenhum desses senhores seria aprovado. Perdoe. Porque o concurso para presidente, perdoe-me, senhor, exigiria que o indivíduo tivesse, no mínimo, o que eu chamo a formação do cidadão. Soubesse o que o cerca. Mas o que o cerca não é só o que está no jornal. É aquilo que está nos clássicos. O senhor pega um indivíduo hoje, candidato a presidente da República, ele não tem a menor noção de história da filosofia, de história da ciência. Ele não sabe o planeta em que ele está. Ele não sabe nada do que o cerca. A realidade, veja o senhor, social é abrangente. Um indivíduo, um sociólogo, qualquer um, escolha um bom, ele tem uma visão científica ampla. Uma visão, como um grande jornalista. O senhor se sai bem, eu já ouvi, o senhor entrevista pessoas das mais variegadas profissões. E o senhor sempre, como ainda agora o senhor fez, o senhor coloca o entrevistado na parede. O senhor conhece o assunto. O senhor jamais estaria nessa pessoa se não conhecesse o assunto. Então, para o indivíduo presidir o país, ele tem que ter uma visão abrangente. Não me diga que é só isso, eu não estou dizendo que é só isso. Isso é condição necessária, mas não é suficiente. Eu não iria tão longe assim, eu mandaria apenas uma provinha de redação. De redação, nenhum passaria. Exatamente. Concordância, veja o senhor, regência, colocação... São fatos elementares da sintaxe, que eles chamam sintaxe, por ignorância de ortoépia, não sabem nem pronunciar. Fatos elementares. Há uns que cometem erros que eu deixei de cometer quando tinha 9 anos de idade, no curso primário. Eu não entendo. E eu tenho origem humilde. Eu não consigo entender. Eu digo assim, se esses cidadãos,
ao longo da vida, não conseguiram aprender o mínimo que é a sua língua, como é que eu vou crer no resto? Mas a grande resposta é que eles não tiveram acesso aos meios culturais. Acesso? Todos de famílias abastadas? Não, os mais pobres, os mais são modestos. poucos, um ou O senhor não dois. falou que veio de uma origem bem humilde? Eu vim de origem humilde. E o senhor encontrou uma escola? Eu Encontrou estudei escola meios? pública, no tempo que escola pública era vida O senhor melhor. podia A estudar? escola pública, de noite? Eu posso provar tudo que estou dizendo. Eu tenho colegas vivos ainda. Eu sei. Não, eu tenho um currículo e provo o que eu estou dizendo. Não, apenas eu quero dizer que está certo. Não, nós mas a temos- pessoa pode, em vez de querer só o lazer, que é o que se estimula Não, hoje, a pessoa pode querer estudar. Eu mas sempre quis, eu sempre dei valor. Peraí, deixa eu terminar. Só o conhecimento humano liberta a pessoa. O mal é mal porque ele é ignorante. Isso não é meu, isso é de Sócrates. Se o indivíduo mal soubesse que ele fazendo mal aos outros, ele no fim faz mal a ele mesmo, ele se corrigiria. É um processo educacional que acorrenta a fera em cada um de nós. Isso não é meu também, não. Nada é meu. Eu leio os livros, eu estudo. Deixa eu dizer, existe um paleoantropólogo vivo. Dr. Richard Leakey, paleoantropólogo, famoso, vivo. Cuidado que alguém vai pensar que ele joga no Corinthians. O Dr. Richard Leakey é filho de um paleoantropólogo famoso, Dr. Louis Leakey. É um homem que eu respeito muito, apesar de não conhecer pessoas. Conheço os livros. Tá? E o Dr. Leakey diz, ele é até exagerado um pouco, ele diz que do ponto de vista inato, daquilo que a gente traz de berço, de bagagem cromossomial, ele diz que do ponto de vista de comportamento isso é zero. Eu discordo, é um exagero, né? Mas que o processo educacional tem uma força gigantesca na formação do cidadão, não tenhamos dúvida quanto a isso. Agora, professor, evidentemente nós temos aí que ouvir o que a sociedade diz, porque os líderes assim colocam. Nós sabemos que a nossa sociedade tem dificuldade, tem muita dificuldade no acesso à cultura. Agora, evidentemente, nós conhecemos as pessoas que analfabetas, rigorosamente, que conseguem aprender alguma coisa. Certo. E que se tornam pessoas de grande êxito. Sem nenhum favor. Vamos, de novo, separar. Eu tenho uma explicação clara para isso. Aqui não é dúvida, como eu tive ainda agora. O senhor perguntou sobre a briga eleitoral, eu não quis mais. Aqui eu tenho opinião definida. Vamos separar de uma vez por todas, para o cidadão que nos ouve, inteligência de cultura. São atributos absolutamente distintos. Inteligência, e ninguém sabe exatamente o que é, nem com os trabalhos memoráveis de Piaget, ninguém sabe exatamente o que é. Depende, tanto quanto a ciência odierna possa afirmar, de uma arrumação cromossomial específica. Quer dizer, na hora em que o ser espermatozoide e óvulo se juntam, na hora que o ser é gerado, algo faz com que um indivíduo seja mais bem dotado que o outro. Isso é inteligência. Ela se desenvolve até 15, 16 anos, dependendo de condições ambientais, de estímulos e de alimentação, rica em proteínas. Isso está sabido. Cultura é outra coisa. É o preparo que o indivíduo adquire durante a vida. Então o senhor tem indivíduos com diplomas, preparadíssimos, desculpe, verdadeiras bestas, sabe? Perdoe, é a linguagem comum. Mas são indivíduos tão mal dotados que a gente olha, meu Deus, do que adianta diploma? E o senhor conversa com um indivíduo da favela, que não teve acesso a nada e fica impressionado com o brilho intelectual. Tá entendendo agora? No momento em que nós separemos isso, a gente se entende. Normalmente quem vai para a política é um indivíduo mal dotado pela natureza, é um indivíduo extremamente mal dotado. É um indivíduo que quer fazer carreira fácil, que percebeu na corrida desenfreada que está aí pelo poder. Eu nunca participei dela, jamais quis. Eu sou realizado da minha profissão, sou respeitado. Esses indivíduos, veja o senhor, encontram um caminho fácil. E não são maus por essência, eles se adaptam. Quando um não se adapta, é posto para fora do meio. É um estranho no ninho. Quando um indivíduo, dentro do processo, reage e se manifesta contra as maldomias, existe rapidamente todo um mecanismo coercitivo, que o impede de prosseguir. E outros que poderiam pensar como ele se calam. Esta é a realidade. Não adianta tapar só com peneira. O processo está assim. Eu não estou dizendo que esses senhores são assim. Eu não disse isso. Eu disse que eles ficam assim. E para fechar a educação, eu escrevi uma frase aqui, né, que eu achei muito importante. Ó, tá aqui. Eu vou ler para vocês. A Era Vargas foi palco das primeiras investidas dos novos métodos de ensino, preconizando a centralidade na criança e no adolescente e na sua iniciativa no processo de aquisição ao conhecimento. Eu escrevi isso aqui, sabe, com dor no coração, cara, com orgulho e dor no coração, porque hoje a realidade é totalmente diferente. Enfim, para finalizar esse vídeo, que está bem grande, a minha homenagem aqui ao Getúlio Vargas. Espero que você tenha entendido um pouquinho do porquê é o maior presidente da história do Brasil. O porquê ele merece essa influência e gratidão do povo brasileiro e merece ser considerado um herói nacional. Ele se matou. Eu vou fazer um vídeo a respeito do suicídio de Getúlio Vargas.
há muitas teorias, né, de que ele foi obrigado a se matar ou que mataram Getúlio Vargas. Eu acredito que ele se matou, aquela carta foi verdadeira, tá? Foi verdadeira, Getúlio Vargas, ao qual ele disse que saiu da vida para entrar na história. Claro que alguns idiotas falam, ainda se dizem nacionalistas, né? Falam que ele não teve apoio de positivismo, fala que ele não teve apoio de nada disso, fala que foi algo metafísico e que ele se matou porque ele era nietzschiano. Cara, Getúlio Vargas, ele era intelectual sim, e ele leu muito Nietzsche. Eu adoro Nietzsche, eu tenho uma página a respeito de Nietzsche e Schopenhauer no Instagram, né, com quase 60 mil seguidores. Mas assim, não vamos confundir as coisas, não vamos colocar Nietzsche um ponto metafísico a respeito de Getúlio Vargas ao qual ele se matou. Não, para de fazer isso, não seja um idiota. Getúlio Vargas se matou porque ele não aguentou ver os rumos que o Brasil ia tomar. E que ele não podia fazer mais nada. E tudo que ele pôde fazer, ele fez, e até mais do que seria possível à mente humana, aos governadores da época, a qualquer pessoa em sã consciência ali. Ele fez muito mais do que o esperado. Ele preferiu, de fato, se matar do que ser chutado por Yankees. Ele foi um mártir da história brasileira. Ele foi um mártir. Um mártir. Getúlio Vargas é um herói nacional. Eu espero que você tenha assistido até aqui. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas na verdade ele tá curto pra caramba, cara. Sabe por que ele tá curto pra caramba? Porque Getúlio Vargas merecia uma análise muito mais profunda, que durariam vários documentários e vários filmes mostrando a importância de Getúlio Vargas. E é claro que aqui eu fiz um pequeno resumo de tudo que Getúlio Vargas fez, do investimento em todas as áreas do Brasil. Se o Brasil só é Brasil por causa de Getúlio Vargas. Muitos historiadores dizem, há um Brasil antes de Getúlio Vargas e há um Brasil depois de Getúlio Vargas. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Espero que a minha homenagem a Getúlio Vargas não tenha sido em vão. Que você compartilhe, que você tenha assistido o vídeo até aqui, que você use isso para conhecimento de nacionalismo para a sua vida. Que é isso, um presidente nacionalista. Isso é um presidente nacionalista. E quando alguém comparar o Dr. Enéas com o Bolsonaro, você mostra esse vídeo. E mostra as influências do Dr. Enéas, que era Getúlio Vargas. E vê, compara, se o Bolsonaro tem a mesma mentalidade. Tá bom? Então é isso, galera. O próximo vídeo que eu for fazer de presidentes nacionalistas, vou dar até um spoiler, vai ser a respeito de João Goulart. Então é isso. Getúlio Vargas, herói nacional. Próximo, João Goulart e depois Ernesto Geisel. E ali se encerra os presidentes nacionalistas do Brasil, com muita dor no coração. É isso, galera, valeu.